Sucesso não é uma coisa que nós temos, nem que fazemos. O sucesso é uma consequência automática de quem nós somos. Essa frase resume perfeitamente a essência de todos os ensinamentos contidos no livro O Sucesso é Pra Você. O livro que pode mudar completamente a sua forma de enxergar o que realmente é o sucesso. Esse livro contém a fórmula do sucesso verdadeiro. Por que sucesso verdadeiro? Existe sucesso falso? De acordo com o autor, existe sim. Existe o sucesso verdadeiro com S maiúsculo e o sucesso falso com S minúsculo. Basicamente, o sucesso falso é uma coisa artificial e inflada que eventualmente desmorona com o tempo, ou se isso não acontece, ele acaba custando para a pessoa muito mais do que o retorno que ela tem em si por conta desse sucesso. Enquanto que o sucesso verdadeiro é uma forma de ser que perdura a vida toda e se expressa em absolutamente tudo que a pessoa faz ao longo da vida. Então esse livro ele ensina você a ser um sucesso e não a ter um sucesso. Porque se você é um sucesso, o sucesso vai acompanhar você aonde quer que você vá e no que quer que você faça. Ele parte do princípio de que se você sabe a fórmula para fazer o ouro, você não precisa ficar carregando um saco de ouro nas costas. Eu já resenhei outros livros do Dr. David Hawkins, eu vou deixar eles linkados aqui na descrição do vídeo para você ver depois. E basicamente, esse livro aqui, ele traz exatamente os mesmos princípios espirituais, avançados, que o Dr. Hawkins traz nas outras obras. A diferença é que aqui, nesse livro, é tudo voltado para a nossa vida profissional. Carreira, vocação, negócios e etc. Então ele vai trazer uma forma prática de você aplicar princípios espirituais elevados nessa área da sua vida. Que todos os resultados que a gente tem nesse plano aqui, que é visível, são só um reflexo daquilo que a gente mantém em outro plano que não é visível. Ou seja, o plano dos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Então não adianta nada você tentar fazer diversas coisas aqui nesse plano para tentar mudar os seus resultados se você não mudar a intenção que você carrega por trás das suas ações. Uma das principais coisas que ele frisa muito aqui nesse livro é a questão de que o sucesso verdadeiro ele é sem esforço. Não necessariamente no sentido de que você não precisa fazer nada, mas a questão é que você não se esgota no processo, porque você tem um feedback positivo de energia. Sempre que você tá no caminho certo, fazendo a coisa certa, e nessa direção do sucesso, mantendo em mente, no seu plano mental e nas suas intenções os princípios elevados que correspondem ao sucesso, você vai se sentir energizado no caminho. É como se você fosse patrocinado com uma energia extra que faz com que você seja muito mais produtivo do que a maioria das pessoas. Bom, indo pro conteúdo do livro, no primeiro capítulo ele vai dar uma descrição perfeita e um detalhamento perfeito do que seria o soltar e da importância que isso tem pro nosso sucesso. Se você gosta desses temas metafísicos, de falar sobre manifestação, lei da atração e etc, você certamente já ouviu aquela expressão solta que vem, que a gente precisa parar de pôr ansiedade naquilo que a gente deseja e simplesmente desapegar para que a coisa possa realmente acontecer. E aqui ele descreve um experimento científico para ilustrar de uma forma metafórica o que seria esse soltar. Bom, nesse experimento, os cientistas colocaram um macaco dentro de uma gaiola. Em uma das extremidades, pelo lado de fora, eles penduraram um cacho de bananas. Só que esse cacho de bananas, ele ficava a uma distância que o macaco mal conseguia alcançar. Mesmo que ele botasse os braços para fora e esticasse muito, ele não alcançava as bananas. Ele não conseguia pegar. Porém, a porta dessa gaiola, ela abria caso o macaco chegasse perto dela. Só que a porta ficava do lado oposto aos cachos de bananas. Então, para o macaco sair da gaiola, ele precisaria caminhar na direção oposta aos cachos de banana que ele tanto queria, para que a porta se abrisse e ele conseguisse sair e pegar todos os cachos. E aí o macaco fica lá horas e horas tentando pegar as bananas diretamente, esticando o braço entre as grades, até que eventualmente, em algum momento, ele desiste, ele decide caminhar pro outro lado, e aí a porta abre, e no momento que ele vê a porta aberta, ele tem essa compreensão de que a porta abre, as bananas já são deles. É só ele sair e pegar tudo que ele quiser. E aí ele usa essa metáfora para trazer duas coisas muito importantes. Ele fala que a gente precisa geralmente inverter posições quando a gente tá diante de um problema. Então, a questão ali do macaco, ele queria muito o cacho de bananas e ele tava indo na direção do cacho de bananas. Mas ele ia conseguir efetivamente pegar as bananas se ele fosse pro lado contrário. E ele fala que frequentemente na nossa vida, quando a gente tá diante de certos dilemas, certos problemas, a gente precisa inverter posições, Se a gente conseguir inverter posições, a gente consegue descobrir todas as respostas que a gente precisa. E outro ponto que ele ilustra nessa história é que o sucesso é meramente o desdobramento de uma compreensão que a gente teve internamente, ou seja, uma virada de chave. No caso do experimento do macaco, a partir do momento que ele viu a porta aberta,
As bananas já eram dele. A sequência de fatos, né, de ele caminhar pra fora da jaula, ir lá e pegar e comer todas as bananas, é só o desdobramento daquela compreensão que ele teve de como abrir a porta. O que aconteceria se o macaco ficasse ali horas e horas e horas se debatendo, tentando se esforçar, né, forçar seu braço e seu ombro contra as grades e ele conseguisse pegar uma banana? Se isso tivesse acontecido, ele estaria condicionado a viver para sempre preso dentro da gaiola, porque ele ia aprender que essa é a única forma de conseguir bananas. Então ele ia se esforçar ao máximo todo santo dia para conseguir pegar uma mísera banana. Quando a possibilidade de ele simplesmente sair para fora e pegar todas as bananas de uma vez só sempre existiu, sempre esteve ali presente. E aí ele traz essa reflexão falando que é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. A gente consegue pegar só um número suficiente de bananas pra gente sobreviver, porque aquela forma foi a que a gente aprendeu. Então você olha simplesmente o seu objetivo lá fora e você tenta alcançar ele da forma que te parece mais óbvia. Só que não necessariamente essa forma que te parece mais óbvia é a mais eficiente, nem a que vai te trazer melhores resultados. No capítulo 2 ele vai falar sobre a anatomia do sucesso verdadeiro, né? De como ele é um reflexo do estado interno das pessoas. As pessoas que são realmente um sucesso, nós admiramos elas como pessoa, sabe? Por quem elas são, não necessariamente pelo que elas têm ou pelo que elas fazem. Além disso, ele vai deixar aqui muito claro que o sucesso verdadeiro, ele eleva as pessoas e ele faz a nossa vida florescer. Só o sucesso falso que destrói a vida das pessoas. Uma coisa que ele traz bastante nesse livro é certas observações de negócios locais que ele fez quando ele frequentou. É importante ressaltar que esse é um livro que eu acho que foi escrito assim na década de 90, então ele vai dar exemplos de negócios locais, restaurantes, lojas, mercados, enfim. Mas embora sejam exemplos muito tradicionais de vários anos atrás, as lições elas ainda são muito válidas. E aí ele traz, né, as atitudes de sucesso que os negócios que são de real sucesso geralmente têm, né? Ele fala que o sucesso ele é uma consequência da boa vontade, ou seja, de você se preocupar genuinamente com a experiência do seu consumidor, né? De enxergar ele como um ser humano e de atender prontamente todas as necessidades dele em toda a jornada de consumo que ele faz. E aí ele traz um ponto bem interessante que eu acho que todo mundo vai conseguir fazer relações, né, com as suas experiências locais, mas um negócio que é realmente de sucesso, ele sempre tá cheio e ele sempre recebe indicações. E ele fala que o melhor marketing é um cliente satisfeito. Já os negócios que não são um sucesso verdadeiro, os negócios que são um sucesso falso, quando eles sobrevivem, geralmente é por uma questão de necessidade das pessoas. Então não é porque ele é bom, mas é porque ele é a única opção e as pessoas são obrigadas a ir ali. Então aqui no livro ele dá o exemplo de, se você é o único restaurante de comida mexicana em uma cidade, todas as pessoas que gostam de comida mexicana vão ir lá. Porque ele é a única opção. Então mesmo que ele não seja um sucesso verdadeiro, ele vai acabar sobrevivendo. A gente pode pensar também naqueles mercadinhos de bairro, né? Bairros que são mais retirados e mais longes de grandes supermercados, geralmente tem aquelas mercearias, aqueles mercadinhos que praticam preços abusivos. A gente só vai lá realmente quando a gente precisa de uma coisa rápida, né? Ou aquelas pessoas que realmente não têm condições de deslocar até um supermercado maior e aí são obrigadas a fazer compras ali. Mas se não fossem esses empecilhos, né, esses mercadinhos provavelmente não iriam sobreviver, porque ninguém gosta de pagar preços abusivos em mercadorias. O quarto capítulo tem o título Estar Feito. É bem legal essa expressão, né, de estar feito, e ele vai descrever que algumas pessoas estão feitas na vida, que tudo que elas fazem dá certo, e outras pessoas, não importa o que elas façam, elas não dão certo, né? Elas não estão feitas. Nós normalmente dizemos que uma pessoa está feita na vida quando a gente vê que ela tem muitas posses materiais, né? Porque ela não precisa mais trabalhar, talvez ela tenha alcançado independência financeira e etc. Aqui a visão dele é de que uma pessoa que está feita na vida é uma pessoa que tem um poder interior, né? No estado de ser dela, uma compreensão de todos os princípios que ele descreve nesse livro. Logo, tudo que ela faz, tudo que ela toca, dá lucro. A gente também chama isso, né, de Midas Touch. Que é aquela pessoa que tudo que ela entra dá certo, todo negócio que ela toca dá lucro, tudo que ela faz bomba. Ele vai deixar bem claro aqui que isso não é algo externo, né? Não tem a ver com a quantidade de informações que você adquiriu e a sua educação e etc. É uma questão interna mesmo, de princípios e valores, uma estrutura interior que está montada em cima desses princípios, é algo que está na mentalidade da pessoa, no interior dela. Então aqui ele associa o sucesso à qualidade da presença da pessoa. Sempre que uma pessoa tem essa presença dentro dessa qualidade, ou seja, ela manifesta excelência e ela está alinhada com princípios e valores elevados que apoiam a vida, essa pessoa já está feita.
É só uma questão de quando. Outro capítulo muito interessante é o capítulo 5, onde ele vai falar sobre fracasso e nos mostrar como utilizar o fracasso de uma forma positiva pra gente conseguir tirar lições dele, lições que vão nos auxiliar na nossa próxima tentativa. Então, cada pessoa vai ter a sua forma de aprendizado. Tem algumas pessoas que elas só vão perceber que elas estão em um barco furado quando tudo tiver dado errado. Outras conseguem captar os erros com um pouquinho mais de antecedência, outras conseguem aprender com os erros dos outros, enfim. De qualquer forma, mesmo que você só aprenda quando já for tarde demais, é possível a gente se recuperar dos nossos fracassos, desde que a gente não comprometa a nossa imagem de uma forma muito drástica. O capítulo 6 ele traz outro ponto muitíssimo importante, que é a integridade ganha-o-dia, ou seja, ele é sobre não se vender por conveniência. Nunca você pode corromper os seus princípios, os seus valores e a sua integridade para conseguir o que quer que seja, porque é a sua reputação e a sua imagem que vão ser o seu marketing pessoal, né, o seu chamariz, esse poder pessoal que você tem. Isso ressoa muito com o vídeo que eu fiz sobre as consequências da mentira na nossa vida. Vou deixar linkado aqui em cima para você assistir depois. No final do capítulo, inclusive, ele traz um negócio bem interessante, que é: se você só confia que pode cobrar uma pessoa através de processos judiciais e um contrato blindado, você nem deveria fazer negócio com essa pessoa. Ou seja, a integridade vale muito mais do que o papel. Outro ponto que ele traz aqui nesse capítulo também, que ele fala em outros momentos, é que o sucesso verdadeiro ele pode ou não vir acompanhado de retorno financeiro astronômico. Que sempre que você é um sucesso, você tá em um caminho de sucesso, você vai estar tão satisfeito com o que você faz, que a quantidade de dinheiro que você ganha, ela não vai ser tão importante. Você sempre vai ganhar mais do que o suficiente pela própria questão da sua excelência. Mas o quanto em si não importa. E isso está muito relacionado com o fato de que as pessoas de verdadeiro sucesso, elas não precisam provar nada para ninguém. Elas têm aquilo tão certo e elas têm uma satisfação interna tão grande que é irrelevante tentar provar algo para alguém. Normalmente a busca excessiva pelo retorno financeiro, né, focar só em quanto eu tenho, quanto eu ganho e o quanto eu posso ostentar, geralmente é um indicador dessa ausência de sucesso verdadeiro. A pessoa tenta compensar através de símbolos de sucesso. Ele destaca muito no livro, né, em vários momentos, a questão da busca pelos símbolos de sucesso. E aí quando a gente vai observar na nossa vida real, se você já conheceu pessoas que são realmente assim muito bem sucedidas, normalmente, pelo menos na minha experiência, elas não são ostentadoras. Elas são pessoas mais simples. E as pessoas que não são tão bem sucedidas assim, muitas vezes são as pessoas que têm mais essa necessidade de mostrar, de ostentar e tudo mais. Ele fala bastante sobre isso, mas ele deixa claro também que não existe problema nenhum em você querer ter coisas caras. A diferença é a intenção. Justamente, a intenção, aquilo que você mantém em mente, o que aquilo representa pra você. As pessoas de sucesso verdadeiro têm coisas caras porque elas gostam. Não pra impressionar os outros, não pra provar alguma coisa pra alguém. Então, por exemplo, uma coisa é você pagar caro em um tênis, porque você quer sair com ele e você quer que as pessoas reparem que você tá com um tênis caro, você quer impressionar as pessoas. E outra coisa é você pagar caro um tênis porque você realmente gostou dele, você achou ele muito confortável, você gostou da estética, você acha que ele vai durar, você valoriza aquele produto pela real utilidade que ele tem pra você. Você valoriza a funcionalidade dele em si, e não como um símbolo de sucesso pra mostrar algo pra alguém. Como consequência disso, uma pessoa de sucesso, ela não sente muito quando ela perde por algum desses símbolos. Dependendo se for algo que tem um valor sentimental, porque era uma herança de família, ela pode ficar um pouco triste, mas ela não sente como se aquilo mudasse nada em relação ao sucesso dela. Já uma pessoa que tem um sucesso falso, né, aquele sucesso inflado e artificial, ela se sente muito prejudicada quando ela perde algum desses símbolos, porque ela acredita que o sucesso são os símbolos em si. Se ela perde os símbolos, ela perde o sucesso. O capítulo 8, ele vai falar de coração aberto versus coração gelado. E ele vai muito contra as crenças que a gente vê no mundo e as coisas que a gente ouve no mundo sobre negócios. Ele vai falar aqui que sucesso vem do coração e lucro vem da cabeça. Então aqui ele desmascara totalmente essa ideia que a gente ouve muito de que para fazer negócio você tem que ser frio e calculista, e você tem que visar somente lucro, tem que ser esperto, se você precisar você vai comprometer a sua integridade para você ter lucro, porque se você não for esperto, alguém vai vir e vai passar a perna em você. Só que isso cria aquele sucesso que é falso. Aquele sucesso que precisa se ancorar em força para ele conseguir sobreviver. Ele não sobrevive por conta própria, pelo seu mérito próprio, pelo valor que ele agrega para as pessoas. Ele sobrevive por marketing, ele sobrevive porque ele é o único restaurante da cidade, ele sobrevive porque ele é o único mercadinho do bairro, ele sobrevive porque as pessoas não têm outra opção. Ele deixa claro aqui que a gente tem que sempre ter o coração aberto, porque ao contrário do que o senso comum nos faz crer, o coração gelado é fraqueza, é medo e covardia.
Já o coração aberto é invulnerabilidade, força e liberdade. Se você quer ter um negócio excelente, você precisa servir com excelência a natureza humana. Para isso, você precisa ter um coração aberto, para conseguir ter empatia e entender todas as necessidades do outro ser humano que você está servindo, e não ver o negócio só como se fossem números e gráficos. O capítulo 9 é muitíssimo interessante, ele vai te dar 9 passos práticos para você aplicar todos esses princípios na sua vida profissional, na sua carreira, no seu negócio, enfim. Então esses 9 passos, digamos assim, são 9 pontos que você precisa cobrir antes de você abrir um negócio, para você entender se ele realmente tem futuro ou não. Ele fala que alguns negócios já nascem um sucesso e alguns negócios já nascem um fracasso. Nos capítulos finais, ele vai reforçar muito a ideia de que o sucesso verdadeiro é sem esforço. Ele bate muito nessa tecla, e uma metáfora que ele usa muito é que o sucesso verdadeiro é como uma rolha que boia na água por conta das suas propriedades intrínsecas. Ela não precisa fazer nada para boiar na água. Ela boia porque ela boia. Tem que boiar, não tem outra opção. Enquanto a gente não tiver aquela compreensão, aquela virada de chave, que é quando você descobre o ponto crítico que você precisa mudar para aquele seu empreendimento, para sua carreira e etc, se tornar um sucesso, você vai fazer muito esforço em vão. Porque o esforço exagerado, aquele esgotamento, a ansiedade e desespero, são justamente a falta dessa compreensão. Outra metáfora que ele dá que é muito interessante é que você pode iluminar uma cidade inteira, correndo de poste em poste, de casa em casa, de lâmpada em lâmpada, e acendendo uma de cada vez. Ou você pode descobrir onde é que é o interruptor central, e lá é simplesmente puxar ele, ligar tudo de uma vez só e se deleitar enquanto você assiste a cidade ficar completamente iluminada. Ele foca muito nessa questão do deleite, do desfrute. Como o sucesso verdadeiro ele vem com esse feedback positivo de energia, ou seja, você não fica esgotado, você pode trabalhar 10 horas seguidas e nem perceber o tempo passar. E ainda tá energizado no fim do dia. E essa é a ideia de como que a estrada do sucesso deve ser, de como ela nos faz sentir. Sucesso não é um lugar que você chega, nenhuma coisa que você conquista. O sucesso é uma forma de ser no mundo. O capítulo 11, um dos capítulos finais, se chama O Topo, e ele tem um trecho perfeito que eu faço questão de ler aqui com vocês. Como eu já mencionei, o sucesso é sem esforço. Acontece como uma rolha que boia na água, e pela mesma razão. Vemos tantas pessoas se exaurindo, tentando alcançar o sucesso, como uma pessoa se debatendo na água que não sabe que o caminho para ficar no topo é boiar. Aquilo que boia está lá em cima. É como se alguns princípios agora se tornassem automáticos em nosso funcionamento diário e fossem eles que garantissem o nosso sucesso. Não é o que fazemos, mas de onde se originam os princípios pelos quais fazemos. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Recomendo muito a leitura desse livro. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês encontrarem ele na Amazon. Se você está buscando sucesso vocacional, crescer na sua carreira, abrir um negócio, etc., esse livro aqui é para você, e o sucesso também é para você. Um beijo e até o próximo vídeo.